Os convincers. Os convincers estão divididos aqui em duas aulas. Aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre o convincer e depois nós vamos fazer, na próxima aula que você for assistir na sequência, você vai ver o Pedro fazendo os exercícios de convincers comigo. Bom, o que são os convincers? Os convincers são exercícios que a gente começa a fazer com as pessoas que querem participar. Alguns exercícios, como por exemplo, dedos magnéticos, mãos coladas, pode fazer o barquinho, tem vários tipos de convincers que a gente faz para a gente começar a observar. É aí que começa a ficar interessante a hipnose, porque você começa a observar quem são as pessoas que vão fazer de uma forma mais se emocionarem, ficarem assim até alteradas quando você faz o convincer e elas percebem que está acontecendo algo diferente com elas. E ao mesmo tempo também é um filtro. O convincer ele é muito legal porque se você estiver fazendo um convincer para 5, 6 pessoas e quando você fizer a experiência, como você vai ver no próximo vídeo, e 2 ou 3 pessoas que estiverem fazendo não derem certo a brincadeira, não derem certo o exercício, essas pessoas você tem que descartar, porque elas não querem, na verdade, passar pela experiência legal da hipnose. Elas querem testar a força delas contra você. E não existe força, na verdade existe concentração, né? Foco e vontade de seguir as sugestões do hipnoterapeuta. Então essas pessoas que começam a fazer o convincer errado, você descarta na próxima fase para que elas não atrapalhem e não atrapalhem a boa vontade das outras pessoas que querem passar pela experiência da hipnose. Isso acontece muito. Se você tiver, por exemplo, numa festa e tiver 5 pessoas, você vai ver que dessas 5 pessoas, 2 fazem o convincer de uma forma correta e 3 pessoas ou 2, sempre não existe uma regra, mas sempre tem alguém que está ali para atrapalhar e que não quer que você faça a hipnose ou que quer chamar mais atenção do que o hipnólogo. Então essa pessoa você manda, se estiver numa festa, manda ela comer um bolo, manda ela tomar uma cerveja, tira, porque senão ela vai atrapalhar o teu exercício de hipnose com as pessoas que querem conhecer. Lembrando que os convincers, eu vou mostrar isso para vocês inclusive, eles têm também um efeito fisiológico, é algo que acontece, como por exemplo nos dedos magnéticos, as pessoas percebem que o dedo começa a chegar um próximo do outro. Mas isso na verdade é um efeito fisiológico, se você não fizer nada e não ouvir nada, o dedo sozinho ele vai seguindo nessa direção. As pessoas não sabem disso. As pessoas acham que realmente está acontecendo como se fosse um ímã puxando um dedo em direção ao outro. Então, existe um fator fisiológico que você agora como hipnólogo sabe, mas quem está passando pela experiência não sabe. A mesma coisa no mãos coladas, quando você pede para a pessoa esticar o cotovelo para dentro, aí fica muito difícil de você soltar a mão. Ok, gente? Então, esses são os convincers. Então, para que eles servem? Eles servem para você aplicar num grupo de amigos que quiserem participar da hipnose. Além desses amigos, você vai filtrar quais são aqueles que estão realmente impressionados com o que está acontecendo na dinâmica e aqueles que não estão, você descarta e você vai pegar só as pessoas que estão interessadas realmente em fazer a experiência. Tá aí, agora vamos para a aula prática de convincers com o Pedro para vocês verem qual é a rotina que você usa, a sequência de palavras para poder usar os convincers.